Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. É muito bom estar mais uma vez aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho dos ensinamentos do Mestre através da leitura do nosso Evangelho. Que as palavras de hoje possam penetrar no coração de cada um de vocês e auxiliar ainda mais no seu crescimento moral. Antes de iniciarmos o Evangelho, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. A nossa casa continua fechada para o atendimento espiritual, atendendo às determinações dos órgãos governamentais. Mas continuamos auxiliando as nossas famílias cadastradas que recebem as cestas básicas. Então, quem puder contribuir com alimentos não perecíveis que compõem a cesta básica, por favor, nós agradecemos e muito. Nós mantemos um plantão todos os sábados, das 15 às 16 horas. Então, aqueles que puderem nos auxiliar, nesse período sempre vai ter alguém lá para receber as doações. Continuamos recebendo as doações de sapatos, roupas, enfim, aquilo que vocês acharem conveniente que possa ser doado para o próximo. Temos também um bazarzinho de artesanato, que as nossas queridas trabalhadoras, com suas mãos de fadas, têm feito e doado para a fraternidade, para a gente poder colocar à venda. Porque apesar da nossa casa estar fechada, as contas continuam chegando, a manutenção da casa precisa ser feita, é menor, mas ela precisa ser feita. Então, quem puder contribuir, dando uma olhadinha no nosso bazar, ou mesmo querendo contribuir com algum valor, no link abaixo tem a nossa conta. Se quiser se tornar um sócio colaborador, entre em contato com a gente, toda ajuda é bem-vinda. Então, quem puder colaborar, a gente agradece imensamente. Então, vamos assim, acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, e nos conectando com os nossos irmãos da espiritualidade maior, que nos auxiliam, nos protegem, e caminham ao nosso lado para sempre podermos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Envolvidos por essa paz, por essa tranquilidade, pela certeza do amparo que estamos recebendo, vamos pedindo permissão para iniciarmos o Evangelho da noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, se possível, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite é o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, o item 7, Utilidade providencial da fortuna. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. E eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhes disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto,
Não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu essas palavras, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem encontra-se em Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 24, em Lucas, no capítulo 17, versículos 18 e 25, e em Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 25. Toda vez que falamos de riqueza, nós sempre achamos um assunto delicado, porque a primeira coisa que se pergunta é: mas Jesus condena quem é rico? De forma alguma. Em todos os ensinamentos do Mestre, não existe uma única palavra que venha a condenar a riqueza, que venha a condenar quem é rico. O que Jesus condena é a falta de caridade, é a avareza, é não saber usar esta riqueza. É você esquecer de como você adquiriu e que você tem a obrigação de dividi-la com o seu próximo. É isso que é condenável. Porque, veja bem, a riqueza, ela faz parte do nosso trabalho, consequentemente do progresso. E nas leis divinas existe a lei do progresso. Então, nós trabalhamos para progredir. Então, se a gente progride, a gente angaria bens. Isso não é condenável. Mas quando nós angariamos esses bens, o quanto deles nós dividimos com o nosso próximo? O quanto nós lembramos realmente do nosso próximo com relação a isso? Se formos contar, poucas vezes. O rico, ele nunca acha que ele é verdadeiramente rico. Então, se ele não é tão rico, então ele não pode dividir. Ele tem essa percepção, ele sempre acha que ele não tem tudo ainda. Jesus nos mostra que nós temos que ter a sabedoria para usar a riqueza. E isso é o peso nos ombros do rico, que na maioria das vezes nós não vemos essa utilização correta. Se nós pensarmos o porquê que o Mestre não condena a riqueza e porquê que Deus nos deu todas as habilidades para que possamos obtê-la, fica mais fácil entender. Se não fosse a riqueza, como eu já disse, não teríamos o progresso. Mas nós não teríamos o progresso da ciência, por exemplo, que tanto beneficiou o mundo. Quantas descobertas em equipamentos, em remédios, em vacinas. Quanto trabalho árduo. Quanto dinheiro foi necessário para que as pessoas estudassem e depois essas pessoas que estudaram empregassem o seu tempo para desenvolver tudo isso. Além da inteligência de cada um, foi necessário o investimento monetário, porque sem ele não conseguiríamos. Então, este é o emprego correto da riqueza.
Alguém contribuiu com esse valor. Aqui no nosso país não é tão comum, mas em outros países do mundo é muito comum os ricos, aqueles extremamente ricos, fazerem grandes doações para hospitais ou grandes doações em desenvolvimento de pesquisas contra doenças mais sérias, né? Como, por exemplo, câncer, AIDS, hoje o Covid, enfim. Mas são pessoas que são tocadas pelo amor ao próximo. São pessoas que realmente se importam em empregar bem a sua riqueza. Muitos, infelizmente, não são assim. Eles pensam primeiro eu, depois os meus e depois os outros. Isso se sobrar, na concepção dele, porque ele sempre acha que nunca sobra. Por isso que o item nos fala a utilidade providencial da riqueza, ou seja, de que forma nós vamos empregar a nossa riqueza. Imagine se não tivéssemos o dinheiro para empregar na tecnologia que temos até hoje, que temos hoje, a cada dia melhora. Isso iria de encontro ao que Deus nos determinou, que progredíssemos, que nós progredíssemos moralmente. Porém, para progredirmos moralmente, nós precisamos das coisas materiais, porque são elas que impulsionam a nossa vida e nos fazem analisar as coisas. Se no nosso dia a dia nós formos adquirindo bens e formos lembrando do nosso próximo, isso vai fazer com que nós estejamos nos melhorando a cada dia mais. A nossa moralidade vai melhorando, o nosso compromisso assumido vai sendo feito e nós vamos podendo nos tornar pessoas melhores a cada dia. Ah, mas nunca me sobra nada. A caridade não é feita com o supérfluo. Quem lembrar da passagem do óbolo da viúva, quem não lembrar, depois procura no Evangelho e dá uma lidinha. Ela deu aquilo que ela não tinha na realidade. Aquela moedinha ela precisava, mas ela se sentiu tocada pela necessidade de auxiliar o próximo. E é justamente isso que nós temos que fazer. Porque afinal, tudo que temos nessa vida nos foi emprestado por Deus. Nada é nosso. Ele nos emprestou. E quando alguém nos empresta alguma coisa, qual a nossa obrigação? A nossa obrigação é cuidarmos dessa coisa. A nossa obrigação é fazer com que essa coisa se multiplique para melhor. Aí a gente também tem a parábola dos talentos, né? Quando o Senhor dividiu lá os talentos com os seus empregados e alguns souberam multiplicar e o outro guardou porque era mais fácil. Não, Deus nos emprestou esses bens para que nós possamos multiplicá-los e para que nós possamos auxiliar o nosso próximo. Porque é muito mais fácil, né? A gente guardar tudo aquilo que a gente tem e depois, o que nós vamos fazer? Né? Muita gente já deve ter ouvido aquela expressão, né? Mas não adianta guardar porque no caixão você não vai poder levar. E é isso mesmo. Mas aquilo que nós fizermos para o nosso próximo de bem, aquilo que nós auxiliarmos no progresso, isso nós vamos levar conosco. Porque isso agregou a nossa elevação, nos tornou pessoas melhores. Então é sempre isso, é o emprego correto da riqueza.
É isso que nós temos que entender. Que não é que não podemos ser ricos, nós temos que saber como empregar essa riqueza corretamente. Como que nós vamos empregá-la em favor da caridade, da ciência, da tecnologia? Se não fossem esses grandes investimentos, como estaríamos? Ainda estaríamos lá no tempo das cavernas, porque a gente não teria progredido em nada. Porque o trabalho teria sido em vão. Então, chegou um momento que não se via nenhum progresso, então para que eu vou trabalhar? Eu vou ficar com isso daqui que está muito bom para mim. Jesus nos ensina, e Kardec enfatiza esse ensinamento, que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas duras pelas quais temos que passar. Isso não há dúvida. Mas a riqueza é a pior. Porque a riqueza nos dá tudo com muita facilidade. Então nós temos tudo muito fácil. Nós temos os bens materiais, nós temos acesso à saúde, nós temos acesso à escola, nós temos acesso à sensualidade, enfim, nós temos acesso a tudo. Então fica muito mais fácil para adquirirmos as coisas, porém mais difícil de passarmos por essa prova. Porque muitas vezes nós vamos deixar de mensurar o que é melhor para os outros e vamos fazer só o que é melhor para nós. Então teremos em abundância, comeremos em abundância, não faz mal que o meu próximo está passando fome, nem das migalhas que caem da minha mesa eu vou deixar ele se alimentar. E é assim que nós vamos levando. E para nós está tudo muito bom, tudo muito fácil. Mero engano. Porque na realidade nós estamos indo contra aquilo que o Mestre deixou para gente, aquilo que Deus determinou. Ao passo que na pobreza, apesar de ser uma prova difícil também, porque ela pode fazer com que nos revoltemos, com que tenhamos inveja daquele que tem muito, mas em muitos casos ela nos torna mais humildes, porque as coisas que precisamos com dificuldade, precisamos com trabalho, então damos mais valor e nos tornamos mais humildes. Já a riqueza não, a riqueza nos favorece o orgulho, e quando você é orgulhoso, você não lembra de ninguém. Quando você é orgulhoso, você coloca uma venda nos seus olhos que você não enxerga mais nada que não seja aquilo que te satisfaça e que te interesse materialmente. O orgulhoso é muito difícil deixar crescer o amor no seu coração, a caridade, a benevolência. Por isso que os ricos têm que vencer esse individualismo e buscar a vantagem dessa riqueza, para que eles possam progredir moralmente, para que eles possam seguir o caminho que se comprometeram lá atrás, no seu programa reencarnatório, e que quando estão aqui esqueceram. A riqueza nos foi dada justamente para o progresso. E o progresso intelectual e o progresso moral deveriam caminhar juntos. Mas infelizmente ainda somos muito pequeninos para que isso aconteça. Mas vamos trabalhando isso dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Que não é porque eu sou intelectual que eu tenho que esquecer de elevar a minha moralidade. Não é porque eu tenho progresso, eu tenho condições de estar melhor, que eu vou esquecer do meu próximo.
ou que eu vou dar uma moedinha, para ele nem encostar no meu carro, é melhor não dar. Se você for transmitir esse sentimento de mediocridade para ele, de inferioridade. Então vamos ter no nosso coração sempre o amor querendo falar mais, o fazer o bem ao próximo com aquilo que nós temos. Às vezes você vai limpar o seu armário, aí você tira lá o que não serve e tira a roupa rasgada. É para doar mesmo. Sim, pode ser que existem pessoas que até a roupa rasgada faz bem. Mas pense também, se fosse o contrário, você ia gostar? Você até pode querer usar uma roupa usada quando você não tem nada, mas não rasgada. Então vamos pensar, né, com carinho a respeito disso. Quando se fala em riqueza, já se pensa logo num montante, mas às vezes nós temos que começar a trabalhar essa mudança interior, mesmo que não somos ricos, com o que nós temos hoje. Como eu já disse, caridade não se faz só com o supérfluo. Caridade se faz quando o nosso próximo necessita. Então vamos, com o que temos, dar uma utilidade providencial. Vamos usar os ensinamentos que o Mestre nos deu para que possamos nos elevar a cada dia mais. Vamos deixar todo o progresso, toda a oportunidade que tivemos ser passada também para o nosso próximo. Seja de que maneira for. Através do ensinamento, através de uma doação de um bem material, através de um carinho, através de um prato de comida, enfim, de alguma forma. Mas vamos utilizar o que nós temos de forma correta. Porque nós vamos também, como o rico que tem muito, nós também vamos achar que não temos nada, que temos pouco, nos esquecendo que sempre nos é dado de acordo com o nosso merecimento e como nós precisamos. Então vamos aproveitar isso. Quando o mestre fala para o rapaz vender toda a fortuna dele e segui-lo, ele está testando ali para ver até que ponto ele iria se desapegar de tudo que ele tinha. Se realmente ele estava preparado para chegar no reino dos céus. E não, ele não estava. Por mais que ele cumprisse os mandamentos, ele não conseguiu se desapegar da sua fortuna. Então ele ainda não estava preparado. Ele ainda precisava daquilo. Essa é a lição que o mestre nos deixa com a parábola. Que nós precisamos nos desapegar. Não adianta lermos o evangelho todo dia, orarmos todo dia, agradecermos e nos esquecermos do nosso próximo. Nos apegarmos às coisas materiais e esquecer das coisas espirituais. Não podemos. A gente já falou aqui em outros evangelhos que tem que caminhar junto. Eu não posso esquecer do meu material em prol do meu espiritual e vice-versa. Com a fortuna é a mesma coisa. Eu posso fazer proveito dela, eu posso usufruir, desde que eu não esqueça das coisas do espírito e desde que eu não esqueça do meu próximo. A lição que eu imagino nessa parábola, e eu espero ter passado para vocês, é justamente isso. Que a riqueza e o próximo têm que caminhar juntos. Nós não podemos deixar de pensar no nosso próximo, principalmente se tivermos em abundância. E sempre lembrarmos que não somos condenados, porque se não fosse a fortuna,
nós não teríamos progredido, como consta nas leis divinas. E nós estamos aqui justamente para o nosso progresso. O que nós não podemos é esquecermos dessa nossa finalidade. André Luiz nos deixa uma mensagem que o tema é ricos. E ele fala assim: há ricos que ainda não entenderam o verdadeiro objetivo da riqueza. Os avarentos que se debruçam sobre o cofre, temerosos de perdê-lo. Os usuários que se enriquecem à custa da exploração alheia. Os orgulhosos que usam a moeda para impor humilhações. Os egoístas que têm muito e são indiferentes aos que nada têm. Os pródigos que desperdiçam o patrimônio em futilidades. Os insensíveis que não se comovem com as lágrimas da miséria. Os vaidosos que se vangloriam de possuir mais do que o vizinho. Os exibicionistas que se sentem necessidade de mostrar a fortuna. Os desonestos que acumulam ouro por caminhos tortuosos. Os snobs que precisam acreditar que estão acima de todos. Ao contrário de outros ricos que já aprenderam a lição do desprendimento, eles são agarrados às posses e surdos aos apelos do bem comum. Não surpreende, pois, que tenham dificuldade de entrar no reino dos céus, como afirmou Jesus, porque na própria terra já se afastaram de Deus. Então é justamente isso. Nós não podemos esquecer de utilizarmos de forma correta o que Deus nos deu. Nós não podemos ficar acorrentados ao materialismo, esquecendo que podemos fazer tantas coisas para o nosso progresso também com aquilo que obtemos através do nosso trabalho. E detalhe, a gente já falou, né, que Jesus não condena a riqueza. Não, desde que ela seja adquirida através do trabalho. Isso é um ponto muito importante. Aquela riqueza adquirida por meios escusos, tenham certeza que um dia o seu aquisitor vai responder por isso. Não tenham dúvida disso. Porque tudo Deus sabe. Então, se você também adquiriu fortuna através de meios errados, você vai responder por isso. Não tenhamos dúvida. Quem diz a fortuna, diz qualquer coisa. Mesmo os menos abastados. Se adquirir alguma coisa de forma errada, também irá responder por isso. Então, meus queridos, vamos utilizar de forma correta aquilo que nós temos, ou pouco ou muito, mas nós temos, e nós temos a obrigação de utilizar isso em prol do desenvolvimento da humanidade. É essa a nossa missão. Então vamos assim mais uma vez, fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade maior, imaginando uma luz forte, brilhante, que nos envolve com muito amor, nos dando uma paz, uma tranquilidade, ao mesmo tempo nos fortalecendo, nos impulsionando para um caminho do bem. Agradecidos pela oportunidade, vamos mentalizando essa luz, juntamente com o amor que brota do nosso coração, e levar até os nossos irmãos necessitados, estejam eles onde estiverem, nas ruas, orfanatos, hospitais, manicômios, penitenciárias, enfim, onde houver um irmão necessitado, que ele possa receber esse nosso amor, possa sentir a nossa mão auxiliando-o nesta caminhada, tão difícil, mas tão necessária para a sua evolução.
Expandindo essa luz um pouco mais, vamos imaginando o contorno do nosso país e derramando sobre ele uma chuva de luz, envolvendo todos os seus habitantes, principalmente os seus governantes, que eles tenham o discernimento necessário de conduzir esse povo tão amado, esse povo que necessita tanto de progredir. Agora vamos imaginando todo o nosso planeta e derramando também sobre ele essa luz. Que todas as pessoas possam ser envolvidas, principalmente neste momento, os nossos cientistas, sejam intuídos pelos nossos irmãos da espiritualidade maior, para que em breve possamos passar por este momento tão difícil e nos livrarmos de tudo aquilo que esteja nos perturbando. Agora vamos imaginando essa luz entrando pelos nossos lares, envolvendo todos os nossos entes queridos que lá se encontram, iluminando cada dependência da nossa casa, fazendo com que todos os seus habitantes estejam sempre conectados com os nossos irmãos da espiritualidade maior. E assim, agradecidos que estamos, vamos pedindo permissão para encerrarmos o Evangelho da noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, se possível, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, tenham uma excelente semana.